Bem-vindos ao Casos de Sangue. Hoje eu venho contar para vocês um caso horripilante. O caso de Michael e Danielle Redlick, o fruto proibido. Por que as pessoas cometem crimes? A natureza humana é complexa e multifacetada, e cada ação tem sua razão. Desta vez, não discutiremos pessoas com problemas de saúde mental e suas tendências à violência. Também excluiremos militares, indivíduos cujo trabalho está diretamente ligado à eliminação de inimigos. Parece que os principais motivos para atos que ameaçam a vida são ganho material, vingança, exceder os limites da defesa necessária e incidentes acidentais. A maioria dos crimes ocorre domesticamente, durante conflitos e disputas, quando tudo parecia bem. No entanto, esses atos de violência não são uma causa, mas uma consequência da degradação do espírito humano, deixando uma marca permanente. Uma morte misteriosa em Winter Park. Na manhã de 12 de janeiro de 2019, foi relatado que Michael Redlick, de 65 anos, havia falecido. Conhecido em seus círculos, o ex-executivo da NBA com o Memphis Grizzlies e professor querido da Universidade da Flórida Central, morreu de ataque cardíaco inicialmente. No entanto, após a chegada dos serviços de emergência, ficou claro que o Sr. Redlick morreu de um ferimento à faca no peito. Várias teorias foram consideradas, incluindo autoagressão. Mais tarde, especialistas forenses determinaram que o incidente foi um ato criminoso de tirar uma vida. Algum tempo depois, o perpetrador foi identificado. A pessoa que ajudou Michael a encontrar seu fim foi sua amada esposa. Em junho de 2022, ela foi a julgamento. No entanto, esta história não é simples. Ela não admitiu culpa pelo crime intencional e frequentemente mudou seu testemunho. A batalha legal entre a acusação e a defesa foi longa e acalorada. No final, o veredito do tribunal foi inesperado para todos. O que realmente aconteceu no subúrbio de Winter Park, na Flórida, Estados Unidos. Quem é a verdadeira vítima e a tragédia poderia ter sido evitada? Vamos explorar juntos. Sentada na cadeira do réu está Danielle Redlick, de 46 anos. A acusada é de baixa estatura e constituição magra. Seu cabelo castanho ficou visivelmente grisalho, seja porque ela não teve oportunidade de visitar um cabeleireiro, tendo passado cerca de 3 anos sob custódia. Ou talvez o grisalho seja um testemunho de sua verdadeira agitação e estresse. Até 2019, ela era apenas uma mulher americana comum e trabalhadora, mãe de 2 crianças maravilhosas, especialista em comunicações multimídia. Ela não era particularmente conhecida. No entanto, após o crime contra seu marido, seu nome foi frequentemente destacado na mídia. O passado complexo de Danielle. Danielle nasceu em 1976 na Flórida. Depois de algum tempo, sua família se mudou para Cleveland, Ohio. Sua infância foi típica em muitos aspectos. Ela cresceu gentil e bem educada, com uma natureza criativa. Danielle era a filha mais velha em sua família. À medida que amadurecia, sua apreciação pela beleza se intensificava. Ela se matriculou no Valencia College, onde obteve um diploma de artes. Mais tarde, foi admitida no departamento de psicologia da Universidade Baldwin Wallace. Em 1996, a mãe de Danielle, Caitlin Aquino, se casou novamente. No entanto, o casamento foi de curta duração, durando apenas 2 anos, após os quais Caitlin faleceu de câncer. Acontece que ela vinha lutando contra o câncer de mama por muito tempo. Graças ao seguro abrangente de seu marido, ela recebeu atendimento médico de alta qualidade, que foi o principal motivo para formalizar legalmente seu casamento. Infelizmente, o tratamento acabou não produzindo o resultado desejado. Após a morte de sua esposa, o homem se tornou não apenas um viúvo, mas também um verdadeiro pai para seus filhos. Como era difícil para ele criá-los sozinho, ele pediu ajuda à filha mais velha de sua falecida esposa, Danielle. Naquela época, Danielle, de 22 anos, vivia independentemente, mas respondeu ao pedido. Assim, após a morte de Caitlin, Danielle, seu irmão e irmã, e seu padrasto Michael Redlick, todos acabaram sob o mesmo teto. De padrasto a marido, o início de um relacionamento conturbado. Sim, você ouviu certo. O mesmo Michael, que mais tarde se tornou marido de Danielle e foi vitimado numa noite de inverno em 2019. No início, o relacionamento deles foi construído na amizade. Danielle cuidava das crianças mais novas e trabalhava meio período em um bar à noite. Michael estava construindo sua carreira no esporte profissional, envolvido no recrutamento de jogadores. Ele se apegou muito às crianças, que se tornaram como suas próprias.
ele também se sentia confortável com Danielle. Com o tempo, ela o via como um apoio confiável. Apesar da diferença de idade de 20 anos, a interação deles era fácil e natural. Gradualmente, o homem e a mulher se aproximaram. Nem idade nem status os incomodavam. No entanto, inicialmente, Danielle não queria tornar público seu relacionamento para sua família e o manteve escondido por um tempo. Com sua nova parceira, Michael se sentia mais jovem e enérgico, e ela se sentia amada e protegida. Como ele tinha boas conexões, facilmente encontrou um novo emprego para ela em uma agência de publicidade. Além disso, ele tinha uma alta renda e dedicava todo seu tempo livre à família. No geral, as coisas estavam indo bem para ambos. Depois de algum tempo, o Sr. Redlick recebeu uma oferta de emprego tentadora. Ele foi convidado para se tornar o vice-presidente de vendas corporativas do clube de basquete Memphis Grizzlies. No entanto, o novo trabalho exigia mudança para outro estado. Sem hesitação, ele pediu a Danielle para ir com ele, mas ela hesitou. Danielle não queria mudar seu estilo de vida familiar e ainda estava estudando, então ela recusou. No entanto, seu relacionamento continuou à distância e os amantes frequentemente se viam. Um dia, ele mostrou a ela a casa que havia comprado para eles, impressionando-a. A casa ficava em uma área pitoresca às margens do rio Mississippi. O bairro era tranquilo e aconchegante. Por fim, Danielle decidiu se mudar e morar junto. Para garantir que ela não tivesse dúvidas, ele encontrou um trabalho interessante para ela na indústria de rádio. Mais tarde, Danielle lembrou que, no início, tudo era perfeito. Foi apenas o trabalho de Michael que trouxe mudanças posteriormente. Muitos anos depois, durante o julgamento contra Danielle, sua filha Jaden, de 15 anos, testemunhou. Ela falou sobre como Michael era um excelente pai que fez muito por sua família. Junto com seu irmão Sawyer, de 8 anos, eles frequentavam uma das melhores escolas. Esperavam seguir carreiras no esporte, graças ao encorajamento e apoio do pai em matriculá-los em programas esportivos. Jaden era próxima de seu pai, o que ela não podia dizer sobre sua mãe, a quem via como histérica, manipuladora e tóxica às vezes. A jovem acreditava que Danielle instigava todos os conflitos em casa, enquanto Michael tentava manter a família em paz intacta. Mas era realmente como a filha mais velha percebia, e o que causou discórdia no que parecia ser uma família feliz e unida. A nova posição do Sr. Redlick veio com maior responsabilidade e estresse, e ele tinha um relacionamento difícil com a gerência. Isso o afetou. Ele ficou muito estressado e cansado. Eventualmente, para relaxar e descontrair, Michael recorreu a bebidas alcoólicas. Com o tempo, isso se tornou uma ocorrência diária. Ele frequentemente ficava fora até tarde, voltando para casa intoxicado e com raiva. A tensão na casa era palpável. Danielle tentou apoiar seu marido, entendendo sua condição. Depois de conversar com ela, parecia que ele se acalmava e prometia parar. Mas suas promessas eram de curta duração. Uma vez, Michael perdeu um jantar que eles haviam planejado juntos, o que não era a primeira ocorrência. Mas desta vez, eles haviam especificamente combinado de passar a noite juntos. Danielle ficou muito chateada e afirmou que, se ele não podia arranjar tempo para ela, deveria tê-la avisado para que ela pudesse fazer outros planos. Dirigindo-se à porta, ela fez uma piada inoportuna, que atingiu um nervo em Michael. Ele ficou na porta e a atingiu no rosto. O tapa foi tão forte que ela cambaleou para trás. Ela então notou que suas roupas e o chão estavam salpicados de sangue. Em choque, ela recuou de seu marido, que começou a chorar e se desculpar. Claramente angustiado, Michael tentou fazer as pazes imediatamente. Ele levou sua esposa a um médico esportivo conhecido e explicou o que havia acontecido. O médico examinou a infeliz vítima e prestou os primeiros socorros. Então recomendou ver um dentista e um cirurgião plástico, pois os ferimentos eram bastante graves. Danielle até teve um dente da frente lascado. No dia seguinte, Michael organizou um jantar memorável. Foi muito atencioso e carinhoso. Sem dúvida, sua esposa o perdoou e não relatou o incidente em lugar algum. Havia uma lei de violência doméstica bastante rigorosa no estado. Então, a Sra. Redlick sentiu simpatia por seu marido e decidiu não lhe causar mais problemas. Na verdade, este não foi o primeiro sinal de alerta. Danielle já havia encontrado comportamento semelhante antes. O incidente aconteceu enquanto moravam juntos em Cleveland. Em um show, Danielle conversou com um ex-namorado, o que deixou Michael com ciúmes. No caminho de casa, ele fez alguns comentários sarcásticos sobre isso. Danielle respondeu da mesma forma. Inesperadamente, ele a atingiu. Então, imediatamente se desculpou, notando que fez isso porque ela magoou seus sentimentos. Danielle perdoou seu parceiro, culpando-se também. Com o tempo, o incidente foi esquecido.
os anos de glória e o começo do declínio. Em 2003, os Redlicks deram as boas-vindas ao seu primeiro filho, uma filha chamada Jaden. Um ano depois, o casal decidiu legalizar seu relacionamento. Foi um período brilhante em suas vidas. Tudo estava indo bem. No entanto, Michael ainda enfrentava desafios no trabalho. A gerência mudou e ele não conseguiu a promoção que esperava. 7 anos depois, a família cresceu com a adição de um filho chamado Sawyer. Os pais estavam totalmente envolvidos na criação de seus filhos. Se não fosse por um problema, o trabalho de Michael. A tensão aumentou e ele começou a beber novamente. Isso levou a conflitos mais frequentes. Durante uma discussão, ele agarrou Danielle pela garganta e a prensou contra a parede, o que a aterrorizou. Desta vez, sua esposa não pôde tolerar o comportamento áspero. Ela fez as malas, pegou as crianças e se mudou para a casa de seus parentes. Vale notar que eles inicialmente não aprovavam o casamento, mas acabaram aceitando. Michael a visitava repetidamente, pedindo desculpas e pedindo que ela voltasse para casa. Após algum tempo, seu relacionamento foi restaurado. Os anos seguintes foram instáveis. Os Redlicks se mudaram várias vezes. O patriarca da família recebeu uma oferta de emprego na Califórnia, onde moraram por cerca de 5 anos. Este período dificilmente poderia ser chamado de bem-sucedido. O homem novamente lutou com seus problemas e continuou a se entregar à bebida. Chegou um momento em que ambos os cônjuges estavam desempregados e viviam de suas economias. Em 2014, outra mudança estava no horizonte, desta vez para Indiana. No entanto, as perspectivas eram promissoras. Para encontrar uma nova casa e resolver as questões, o homem foi na frente primeiro. Danielle ficou na Califórnia com as crianças. Eles precisavam de tempo para vender sua antiga propriedade e pertences. As constantes mudanças haviam se tornado exaustivas. Era difícil para as crianças se adaptarem aos ambientes que mudavam rapidamente. Todo o processo levou 1 ano. Durante este tempo, a situação financeira da família melhorou. No entanto, o relacionamento conjugal passou por mudanças. A distância e os encontros infrequentes os afetaram. Danielle e Michael se distanciaram e mal se comunicavam. Quando os cônjuges finalmente se reuniram, enfrentaram novos problemas. Em um ponto, Danielle começou a suspeitar que seu marido era infiel. Ele se tornou incomumente frio e distante, e a paixão anterior havia desaparecido. No entanto, Michael encontrou forças para confessar que sua idade e saúde eram os culpados. Ele ficou envergonhado de mencionar isso antes, temendo perder sua esposa mais jovem, mas Danielle ficou grata por sua honestidade e o apoiou como antes. Após tentar numerosos medicamentos, o casal decidiu fazer um curso de injeções hormonais. As injeções de testosterona ajudaram Michael a rejuvenescer física e mentalmente. Ele parecia ficar mais jovem, recuperando sua antiga energia e vigor. Com isso veio um aumento em sua agressividade. Uma noite, enquanto assistiam a um filme juntos, Michael adormeceu. Danielle subiu para descansar. Na manhã seguinte, ele entrou no banheiro enquanto ela escovava os dentes e a atingiu na cabeça. Ele justificou sua ação dizendo que ela não o havia acordado na noite anterior. Ela respondeu que estava cansada disso e estava indo embora. Isso apenas o enfureceu mais e ele começou a estrangulá-la. A pobre Danielle não pôde se defender e começou a perder a consciência. Em um momento, ela sentiu como se estivesse morrendo. Após algum tempo, a senhora Redlick abriu os olhos e viu seu marido em pé sobre ela, assustado e confuso, implorando por perdão. Tudo o que Danielle pôde fazer foi se arrastar silenciosamente para longe. Após este incidente, eles continuaram a viver na mesma casa e criar seus filhos juntos. Mas a partir daquele momento, seu relacionamento mudou fundamentalmente. Aparentemente, um ponto sem retorno havia sido alcançado. A espiral descendente, alcoolismo e violência. O homem começou a beber com mais frequência e os conflitos em casa aumentaram, mesmo por questões triviais. O número de vezes em que o descontentamento de Michael escalava para agressão física aumentou. No entanto, a mulher não o deixou. Apesar de sua insatisfação com a situação e ressentimento em relação ao marido, ela continuava a amá-lo profundamente. A situação contínua também afetou Danielle. Ela se tornou nervosa e irritável, retraindo-se. Para se distrair, ela começou a se dedicar à fotografia. Mesmo assim, sua família ainda parecia respeitável, já que a maioria de suas divergências não se estendia além do lar. No final de 2014, os Redlicks finalmente se estabeleceram na Flórida. Desta vez, Michael decidiu mudar sua carreira. Cansado do estresse constante, ele assumiu uma posição como diretor de assuntos externos e programas de parceria na Universidade da Flórida Central,
e começou a lecionar. Embora sua renda fosse menor do que ganhava na NBA, o trabalho lhe trazia satisfação e estabilidade. Inicialmente, a família alugou uma casa, mas após um ano compraram sua própria propriedade na pitoresca área de Winter Park. A casa da família era impressionante, projetada em estilo mediterrâneo e com uma enorme metragem quadrada. Danielle favorecia o sótão, que servia como seu refúgio. Ela frequentemente passava noites lá, especialmente quando Michael tinha acessos de raiva. As injeções de testosterona o rejuvenesceram e restauraram sua vida íntima. Mas mesmo durante momentos íntimos, ele podia ser rude. O relacionamento deles permanecia tenso e instável. Nesse contexto, Danielle desenvolveu dependência de álcool. Enquanto Michael trabalhava e sustentava a família, Danielle cuidava da casa e das crianças, retraindo-se cada vez mais. As numerosas disputas eventualmente levaram à separação do casal em 2016. Apesar disso, Michael continuava a ver as crianças e apoiá-las financeiramente. Nessa época, Danielle havia encontrado um emprego em uma escola. Novos conhecidos a ajudaram a sair da depressão, e suas responsabilidades restauraram sua independência. No entanto, ela ainda continuava a ver Michael. Ele podia ir e vir como quisesse. Durante um desses dias, outra discussão ocorreu, após a qual Danielle acabou no hospital com uma concussão. Ela ficou em silêncio novamente e não contou a verdade sobre o que aconteceu, temendo causar problemas para seu marido. Mas desta vez, Michael tomou seu silêncio como garantido. Durante o interrogatório, Danielle confessou que no início de outubro de 2016, algo extraordinário aconteceu. Seu marido havia tentado atropelá-la com o carro. Ela só se salvou porque conseguiu pular nos arbustos. Após isso, Danielle foi à delegacia de polícia. No entanto, quando os detetives começaram a inquirir em detalhes sobre o incidente, ela mudou de ideia e saiu. O motivo era o mesmo de sempre. Mais tarde, o casal se reconciliou e voltou a morar junto. No entanto, isso provou ser uma decisão fatal para ambos. A noite fatal. Por volta das 9 horas da manhã de 12 de janeiro de 2019, uma ligação para a emergência foi feita. Do outro lado da linha, uma mulher se apresentou como Danielle Redlick e relatou que seu marido Michael havia morrido de um ataque cardíaco. Quando o serviço de resgate chegou ao local e entrou na casa, imediatamente notaram um forte cheiro de produto de limpeza. Na entrada da sala de estar, a equipe encontrou um balde cheio de água rosa. Além disso, uma cena de filme de terror se desenrolava. Um homem jazia no chão em uma poça de sangue, sem vida. Estava claro que o infeliz homem não havia morrido de ataque cardíaco, como sua esposa havia alegado, mas de um ferimento penetrante de faca. A mulher que fez a ligação também foi encontrada com cortes nos pulsos. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros antes de levá-la ao hospital. Seguindo-os, a polícia iniciou sua investigação. Quando as autoridades examinaram a cena, tinham certeza de que a vida de Michael Redlick havia sido tirada. Era improvável que ele pudesse ter infligido tal ferimento fatal em si mesmo. Mais tarde, a análise forense confirmou que os traços de sangue na casa pertenciam ao falecido. O líquido rosa no balde na entrada não era nada além de sangue diluído. Alguém, possivelmente a própria dona da casa, havia tentado apagar uma trilha que levava do quarto à sala de estar, indicando que o corpo havia sido arrastado. Apesar dos esforços de limpeza, nem todas as evidências foram destruídas. Respingos de sangue foram encontrados nos cantos da sala e nas paredes. Além disso, uma faca grande estava na entrada da cozinha e 3 facas menores foram encontradas na pia. Desvendando o crime. A investigação. Os detetives estavam ansiosos para falar com Danielle. Portanto, assim que os médicos relataram que seus ferimentos não eram fatais, ela foi interrogada. Durante a entrevista, ela repetidamente mudou suas declarações. Inicialmente, ela alegou ter pensado que seu marido morreu de doença cardíaca. Mais tarde, ela afirmou que ele havia tirado a própria vida após uma discussão. No entanto, especialistas refutaram suas alegações. Tal ferimento é difícil de auto-infligir e indivíduos com intenção de acabar com a vida geralmente escolhem um método mais simples e menos doloroso. A autópsia mostrou que Michael morreu de perda de sangue. Com ajuda médica oportuna, sua vida poderia ter sido salva. Além disso, ele tinha um olho esquerdo lacerado. Testes toxicológicos também revelaram um alto nível de álcool em seu sistema. A investigação revelou que alguns dias antes do incidente houve uma discussão entre os cônjuges, testemunhada pela filha mais velha. Michael estava bebendo e invadiu o banheiro onde Danielle se escondia. No entanto, sua filha Jaden interveio, tirando a garrafa dele. Após isso,
Danielle saiu de casa e retornou quando seu marido havia adormecido. Segundo a garota, era a primeira vez que ela via tal explosão de raiva em seu pai, pelo qual ele se desculpou várias vezes depois. Ela ainda mantinha que ele era um pai amoroso e carinhoso, enquanto afirmava que sua mãe era a instigadora dos conflitos. No dia seguinte, o casal se reconciliou. Michael convidou sua esposa e filhos para um jogo de futebol. No entanto, segundo testemunhas, Danielle parecia chateada e praticamente não se comunicava. Naquela noite, os pais deixaram seus filhos na casa de um amigo para uma festa do pijama e ficaram sozinhos. Mais tarde, Danielle passou no McDonald's e voltou para casa por volta das 22h30. Ao entrar na casa, ela encontrou seu marido bêbado. Durante o jantar, Danielle recebeu uma mensagem de um homem desconhecido. Michael viu, mordeu um pedaço de seu hambúrguer e cuspiu em sua esposa. Ele então a atacou, tentando estrangulá-la. Em legítima defesa, Danielle pegou a primeira coisa que pôde, uma faca, e o esfaqueou no peito. Ele caiu e começou a sangrar profusamente. Segundo a ré, ela imediatamente ligou para os serviços de emergência, mas discou o número errado por engano. Suas ações foram posteriormente corroboradas durante a investigação. Em estado de choque, ela deitou-se ao lado de Michael e adormeceu até de manhã. Pelo menos é assim que Danielle explicou as 11 horas de inatividade. Quando questionada pela promotoria sobre por que mentiu durante a ligação de emergência e o interrogatório subsequente, a Sra. Redlick explicou que estava com medo. Ela estava preocupada que ninguém acreditaria que ela havia agido em legítima defesa. Havia razões para esse medo. Pouco antes do incidente, ela havia se envolvido em uma briga com amigos. Quando a polícia chegou ao local, ela resistiu, tentando morder um deles. Ela também se recusou a cooperar com a investigação, levando a acusações de conduta desordeira e resistência à prisão. Danielle estava em liberdade condicional por cerca de 1 ano. Também foi estabelecido que os cortes em seus pulsos foram auto-infligidos. Ela alegou ter tentado acabar com sua vida devido ao tumulto emocional, mas a natureza dos ferimentos sugeria o contrário. Eram superficiais e não ameaçavam a vida. Portanto, suas alegações não foram acreditadas. Os investigadores também descobriram que Danielle estava longe de ser um modelo de virtude. Após descobrir as infidelidades de Michael, ela se inscreveu em um site de namoro, onde interagia com homens e revidava sendo infiel. O status de seu perfil declarava que ela era solteira e não estava em um relacionamento. A análise de inúmeras mensagens entre Michael e Danielle mostrou que ela ainda amava seu marido. Quando soube de seus casos, ela se sentiu traída e desiludida. Ela também descobriu que Michael planejava deixá-la, apesar de parecer arrependido e desejoso de consertar seu relacionamento. Danielle explicou que era difícil para ela entender e aceitar as ações de seu marido. Ela estava de coração partido por ter dedicado os melhores anos de sua vida a um homem que não a apreciava. Acusação versus defesa. O julgamento de Danielle Redlick. A promotoria usou essa informação contra ela. O promotor argumentou que o crime foi premeditado, em um acesso de raiva, porque ela não podia perdoar sua infidelidade e o divórcio iminente. Assim como o Sr. Redlick, ela também era propensa a acessos de raiva, confirmado por seus vizinhos, que notaram que o casal frequentemente discutia alto, escalando para altercações físicas. No entanto, Michael e Danielle foram descritos de maneira diferente por aqueles que os conheciam. Michael era retratado positivamente como gentil e prestativo, enquanto Danielle era vista como briguenta. Evidências em vídeo foram apresentadas mostrando a ré agindo irracionalmente e atacando seu marido. Amigos e o irmão de Michael concordaram com esta caracterização. O advogado de Danielle argumentou que suas ações foram ditadas por legítima defesa e temperamental, o que só surgiu após anos de casamento. A promotoria se agarrou ao fato de que ela efetivamente deixou seu marido morrer, o que indicava que ela estava esperando. Eles provaram ações, aparentemente tentando confundir a investigação e possivelmente adulterado evidências. No entanto, a defesa manteve que o Sr. Redlick era um manipulador e predador. Após a morte de sua primeira esposa, ele perseguiu sua enteada incansavelmente e moldou uma jovem mulher para atender às suas necessidades. Durante a investigação, a promotoria ofereceu à ré um acordo judicial para admitir homicídio culposo, o que teria resultado em apenas 10 anos de prisão. No entanto, ela recusou, apesar do fato de que, se considerada culpada de assassinato em 1º ou 2º grau, enfrentaria uma sentença de prisão perpétua. Ela continuou a insistir em sua inocência. O veredicto surpreendente. O resultado do julgamento foi surpreendente para todos.
Em 17 de julho de 2022, o júri proferiu seu veredicto. Eles consideraram Danielle Redlick não culpada de assassinato premeditado, pois acreditavam que suas ações foram de fato em legítima defesa. No entanto, eles a consideraram culpada de adulteração de provas, pelo qual ela recebeu uma sentença de 5 anos, que foi posteriormente suspensa. Com isso, em 5 de agosto de 2022, o dia em que a sentença foi anunciada, a ré foi libertada no tribunal. E por fim, gostaria de agradecer os membros do canal por apoiar meu trabalho e me incentivar a continuar a trazer mais casos como esse. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.